Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um episódio, número 16 do Europa na Graça. É com muita alegria que nós vamos apresentar o pastor Roberto Soares, está aqui conosco. Infelizmente, hoje o Dan, o nosso co-host, ele não pôde participar por motivos que, infelizmente, ele não pôde estar aqui. Mas, pastor Roberto Soares, bem-vindo ao nosso podcast, é uma alegria tê-lo conosco, sabendo que o senhor vai trazer essas boas novas aí da região dos Balcãs. Bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar. Amém, pastor. Eu agradeço, a oportunidade de estar participando dessa entrevista, né? E para a gente está sendo algo muito marcante, né? De poder compartilhar aquilo, a realidade que nós vivemos aqui nos Balcãs. Estamos aqui já há muitos anos, trabalhando na plantação de igreja, convivendo, né? Se aculturando ao costume, à tradição, à cultura, né, do povo local. Uhum. Então, é um privilégio poder participar desse podcast, né, e agregar mais informações sobre a obra missionária, né. Estamos muito contentes, né, pelo convite de poder participar, né, como diz a palavra de Deus, né, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, né, então queremos, através desta entrevista, poder estar impactando vidas, né, pessoas, né, que ama evangelização, que ama pregar o evangelho, que ama fazer relacionamento. Então, essa é uma oportunidade, né, exclusiva, né, para esses irmãos, né, ouvintes do programa que acompanha, né, essa Europa na Graça. Então, que Deus possa abençoar a audiência, a diretoria, né, desse podcast. Que Deus Amém. possa continuar dando iluminação, sabedoria, né? E esse encontro, né, hoje aqui é um milagre de Deus, né? É minha primeira entrevista, né, assim, online. Legal. Então, está sendo, assim, histórico. Vai estar marcando a minha vida, né? É uma surpresa, né, de Deus, né? Um presente de Deus, né? A gente está podendo participar, né, nesse programa, nessa entrevista. Que Deus Glória a Deus. abençoe, pastor. Amém, pastor, amém. Com certeza vai ser uma grande alegria, como o pastor falou, trazer um pouco mais de informação sobre a região dos Balcãs e com certeza são boas novas que nós estaremos ouvindo do pastor. E Amém. quando geralmente nós começamos as nossas entrevistas, a primeira pergunta que a gente faz é como tudo começou. Como é que foi o seu encontro? Como é que é o seu relacionamento inicial com Cristo? Se o senhor puder nos falar um pouquinho como é que isso tudo começou. Sim, é um privilégio poder, né, abrir esse leque na nossa caminhada com Deus, né? Nascemos, né, num lar cristão. Venho lá daquela região de Minas Gerais, Governador Valadares, Uhum. e crescemos no Evangelho, né, junto com meus pais, irmãos. Aí, na idade de 11 anos, fomos, né, para Vitória, Espírito Santo, onde, né, meu pai recebeu, né, uma porta de trabalho no Porto, e ali ficamos. E o desejo de pregar o Evangelho, né, desde criança, eu fui comovido pelo Espírito Santo, na escola, como criança, né, na rua, sempre testemunhado de Jesus, né, e sempre, né, Jesus, ele tocava meu coração, né, os coleguinhas falavam de Jesus. Tudo que eu presenciava lá na igreja, junto com a família, né, eu trazia nos coleguinhas, então eu cresci naquele ambiente, desejo missionário, né, eu participava dos cultos nas praças, sempre falava de missões. Tive até sonho, quando criança, né, Jesus regressando. Isso cresceu na infância. E quando eu fui para Vitória do Espírito Santo, né, com 12 anos, recebi o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Com 13 anos, a gente foi batizado nas águas. E a partir desse então, eu comecei já a envolver no evangelismo, na escola, na rua.
e eu pregava na igreja, então cresci nesse ambiente, né? Meus pais, né, fizeram um terno, eu começava a pregar em vários bairros, né? E cheguei aí em várias cidades. Então, eu cresci na adolescência assim, amando esse trabalho de evangelizar, pregar o evangelho. Então, né, na idade de adolescente, 17 para 18, eu participei, assim, ouvindo, né, informações geopolítica do mundo não alcançado. Então, ali eu ouvi pela primeira vez sobre a situação, né, comunista na região dos blocos, né, onde que eram dois blocos, bloco comunista e bloco, né, capitalista. Então, ali foi abordado que a Albânia foi o país que teve berço, né, 15, 19 de Romanos, fala que Paulo pregou desde Jerusalém até Ilíria, né, a Albânia, no poder, na unção do Espírito Santo. Então, eu vi aquelas informações, aquele relatório, que onde abundou, né, a graça, que foi berço da primeira igreja, e hoje, né, até existe, né, arqueológico, onde foram muitos dizimados, né, na perseguição do primeiro século, dos romanos, né, tem lá as arenas onde os cristãos foram devorados pelas feras. Então, aquilo ali, né, por ser um berço do evangelho, passa a Macedônia, ajuda-nos, né? Então, a região onde o evangelho explodiu, o avivamento. Então, eu sabendo a estatística, aquele país foi berço do evangelho, o apóstolo Paulo passou, e tem ali evidências, né, igreja, ele estabeleceu a Polônia, tudo está ali naquele ambiente. Então, quando eu fiquei sabendo que o evangelho foi proibido, né, o Enver Hoxha, né, o ditador daquela época, né, ele foi ditador por quase mais de 50 anos. Então, quando ele assumiu o poder, ele varreu o nome de Jesus, o nome de Deus era proibido, né? Foi aprovado na Constituição, não existe Deus. Então, aquela geração toda cresceu. Então, houve uma perseguição, morte de igreja. Então, a história tudo relata isso. Tem lá o museu que narra isso. Os que sobreviveram, né, daquele tempo foram levados para o campo de trabalho forçado. Então, aquela estatística de relatório me tocou. Então, a partir de então, eu comecei a orar pela salvação, para que Deus levantasse, né, missionário. Eu nunca imaginava que Deus ia me escolher. Então, na idade, já depois dos 20 anos, Deus já me incomodava, né, com 21, pregar o evangelho. Então, eu reunia numa congregação. Aí, um dia, eu fui lá para participar de um evento na sede. Então, ali, Deus usou um pregador de longe, que Deus ia levantar esse jovem, que ora para o país, né, Aleimar, não alcançado, que Deus ia levantar eu para ser um missionário Aleimar. Então, ninguém acreditava, né, nesse sonho, nesse projeto de Deus. Então, eu fui crescendo, né, amadurecendo naquele ambiente, né, na empresa onde eu trabalhava, eu pregava para Jesus, eu fazia uma vez, né, ganhei o dono da fábrica, ele deu lá a oportunidade para fazer o culto toda semana lá, então eu vi que Deus tinha algo extraordinário, diferente ali para realizar. Aí chegou um determinado tempo que eu não aguentava, né, meu coração, quero ir a Aleimar, mas não sabia exatamente onde Deus me queria, mas continuava perseverando, orando pela Albânia. Aí, né, nesse período, né, eu trabalhando na empresa, nesse patrão ficava muito feliz, né, de eu estar lá orando com ele, pregando o evangelho, né, um culto devocional todos os dias, né, na empresa. Aí foi, Senhor, patrão, eu quero pedir as minhas contas, eu quero ir para um seminário, porque na igreja onde eu fui, né, estava congregando, né, um pastor me falou da história do seminário, eu não sabia que era estudar a Bíblia profundamente, né, eu pregava o evangelho, havia lido toda a Bíblia, mas não entendia a exposição, né, aquele sistema todo hermenêutica, né, teologia sistemática. Então, fui para o seminário, larguei tudo e fui para o seminário. Estudei, né, 4 anos no seminário, aí quando eu terminei meu tempo lá em São Paulo, aí eu participando de um culto lá nesse seminário, né, uma missionária veio falar sobre o desafio missionário. Então, Deus usou ela, que ela falou sobre ainda, né, o país, né, a cortina de ferro. Então, ela citou a Albânia
e Cuba na América Latina, na América Central. Aí foi quando meu coração ficou mais compelido. Aí quando ela lançou o desafio, quem irá por nós? Quem vai pregar o evangelho? Então aquilo lá mobilizou a minha vida de tal maneira e ela fez um apelo. Quem quer entregar sua vida para ir para esse país? Então eu mais os jovens seminaristas fomos lá para frente. Então a partir daí minha vida não foi mais a mesma, pastor. Que é isso. Mas lá, eu também sou do Espírito Santo, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou lá de Cariacica, Alto lá, Jardim América. Ah, tá. Conheço bem ali, minha esposa é daquela região ali de Porto Santana. E a congregação que o pastor reunia era a Assembleia de Deus? Lá em Alto Lage. Em Alto Lage, pastor Pedro Livre. No alto assim, né? Isso mesmo, foi ali. Toda a minha trajetória foi ali. Então, que legal. Então, dali, né, o pastor não tinha experiência além mar. Quando eu terminei, né, o meu tempo de no seminário, eu voltei, pastor, eu quero, já estava revelado o país que eu ia, né? Já orava antes pela Albânia, e quando eu terminei o seminário, eu disse, pastor, eu estou pronto para ir para a Albânia. O pastor falou assim, não, você não pode, a gente não pode te acompanhar, a gente não conhece, eu não tenho experiência além mar. Como eu vou te apoiar? Aí ele me mandou para fazer o curso de missiologia, por 1 ano. Eu fiz o curso de missiologia. Aí quando eu terminei, eu disse, pastor, eu quero ir para a Albânia agora. Aí o pastor disse, ainda não, ainda Deus precisa trabalhar, lapidar você. E realmente Deus estava lapidando. Foi um processo, porque nesse inteirinho havia guerra civil, né? Porque em 91 caiu o comunismo, né, no mundo, né? Então havia muitas guerras aqui ainda nesse período da década de 90, né, a 2000, 97, 98, por aí. Aí, ele falou assim, vamos ver realmente se a sua chamada é uma emoção ou é um chamado de Deus. Aí ele me enviou lá para o Uruguai. Então, trabalhamos lá 5 anos plantando igreja, começamos o trabalho lá do zero, né? Quando terminamos nossos 5 anos lá, né? Aí passamos a igreja, né, para a convenção nacional lá da Assembleia de Deus e regressamos para o Brasil. Aí quando eu cheguei lá diante do meu pastor, agora eu estou pronto para ir para a Albânia. Eu disse, ainda você não está pronto. Você precisa ser lapidado mais. Aí ele me mandou lá para o Vale de Jequitinhonha. Aí trabalhamos lá no Vale de Jequitinhonha, plantamos uma igreja lá do zero, deixamos lá para um obreiro local, igreja. Hoje uma igreja missionária lá, mandou missionário para a África, para várias regiões não alcançadas do Vale de Jequitinhonha. Aí, quando terminei meu tempo, eu vi pastor, agora é o tempo, o senhor não tem como escapar de mim. Aí nós não temos recurso, aí Deus mobilizou, né, uma secretaria de missões lá, aí foi levantado, né, as ofertas mensal, né, de $500, e foi quando eu nunca imaginava, tá, pastor, se eu soubesse naquela época que eu pudesse aprender o inglês, porque para falar o albanês tem que aprender o inglês, poderia aprender na África ou aí na América Central, eu teria ido. Então, foi me sugerido de eu ir trabalhar, né, fazer o curso na Inglaterra. Aí eu estive aí na Inglaterra aprendendo inglês, estudei o albanês aí. Aí quando eu estava no tempo para ir para a Albânia, quando eu terminei meu curso, né, de linguística aí eu falei assim, pastor, estou pronto para ir para a Albânia. Aí veio uma crise, né, econômica muito forte. Aí o pastor, nós não podemos continuar mantendo o suporte missionário. A gente vai cortar agora o nosso suporte financeiro. Ou você continua aí com as suas próprias pernas, ou você volta para o Brasil, para a congregação, que você ser um dirigente de uma congregação. Aí disse, pastor, eu já estou na porta da entrada para entrar na Albânia. Eu vou ficar aqui. E foi quando, né, comecei a cavar poço, arrumando um trabalho no restaurante, cheguei a cozinheiro, e todo aquele dinheiro que eu ganhei aí, né, eu vim para a Albânia. Quando eu cheguei na Albânia,
né, naquele período todo, né, de preparação, eu não conhecia nenhuma pessoa na Albânia. Aí foi quando Deus, né, através de um irmão, fez um contato com uma missionária, que foi a primeira brasileira a entrar na Albânia no tempo do comunismo, no ano 91. Então, a partir desse relacionamento, cheguei, né, fiz um relacionamento aí com uma igreja, né, inglesa. Então, o pastor, né, me propôs de eu começar uma igreja em Bristol, onde uma igreja fechada, né, muitas igrejas fechadas. Aí trabalhamos ali com o objetivo que o pastor ia apoiar o meu envio para a Albânia. Aí, quando eu cumpri meu tempo, pastor, o senhor vai me apoiar? Aí, nesse inteirinho, eu fiz um relacionamento com a missionária na Albânia, trouxemos ela na Inglaterra para fazer uma conferência missionária, falar do projeto da Albânia, que ela ia nos apoiar, e o pastor não quis apoiar o projeto do meu envio para a Albânia. Então, foi quando eu falei assim com Deus, meu Deus, já passou 15 anos, eu não posso continuar nesse desejo, nesse sonho de ir para a Albânia. Ou eu sigo uma carreira profissional aqui na Inglaterra como cozinheiro, né? Cheguei a ser chefe de cozinha, ou eu vou continuar, né, essa emoção. Então, foi quando, né, eu orei muito, né, fiz, né, um propósito com Deus. Aí foi quando eu cheguei na empresa e disse, olha, outra vez, eu quero a minha demissão. E foi uma maior catástrofe na rede do restaurante, porque eu tinha assim, uma raiz, né, forte, um bom trabalhador. Não, você não vai, a gente te transfere para um outro restaurante, a gente promove você, a gente aumenta o seu salário. Eu falei assim, não, Deus falou comigo, eu tenho que deixar esse trabalho, tinha que falar assim. Aí peguei todas aquelas economias e vim para a Albânia. Aí no dia que eu cheguei na Albânia, tinha um pastor lá me esperando, né? Aí ele falou assim, eu já sabia, já peguei, né, o prático da conversação no albanês. Então eu falei assim, olha, eu quero trabalhar onde não tem igreja, né? E realmente a Albânia, você conta nos dedos quantas igrejas existem. É um povo hoje não alcançado. Aí foi quando eu fui começar a primeira igreja, onde teve o primeiro avivamento na Albânia, quando caiu o comunismo, né? E aquela igreja toda se foi, porque é um país pobre, né? Então o povo todo daquela congregação se foi trabalhar na Itália, na Alemanha, por causa da miséria, da pobreza. Então a igreja ficou vazia e fechou. Aí quando eu cheguei na primeira semana, foi proposto de eu abrir essa congregação. E estivemos lá, reabrimos, Deus trouxe um reavivamento na região, e a igreja se estabeleceu, se organizou do zero, né? Trabalhando com aqueles remanescentes que ainda permaneceram lá, e trabalhamos, cumprimos nosso tempo, transferimos a igreja para um obreiro local e fomos para uma outra frente de trabalho, numa periferia da Albânia. Aí terminamos aquela periferia, passamos para o local e seguimos e fomos trabalhar numa outra periferia onde o grupo de majoritário são islâmicos, 70% da população albanesa é islâmica. Aí, nesse local, nós estamos até lá hoje, uma igreja estabelecida, trabalhando com o povo, né? Temos duas reuniões, um povo cigano, né? E o povo local. Então, temos um obreiro local também que nos apoia, né? Ficamos ali um bom período, um bom tempo, um bom anos, e a cada 40 dias, um mês, quando Deus, né? A gente vai lá para animar, para dar apoio, suporte espiritual, né, o obreiro local à igreja. Pastor, então, assim, vamos voltar só um pouquinho. O pastor, então, ficou um período lá em Alto Laje, né? Depois foi enviado ali no Vale de Jequitinhonha, e dali, então, o pastor fez um curso na Inglaterra. No Uruguai, né? Eu fui trabalhar no Uruguai. E depois ficou um período na Inglaterra. Exatamente. E aí, infelizmente, devido à guerra, a situação econômica que não era muito boa no Brasil, aí o pastor ficou esse período na Inglaterra. Qual foi o período, o tempo que o senhor ficou na Inglaterra, trabalhando e estudando?
Até 2010 eu fiquei. Certo. E quando é que o senhor chegou? 2002, por aí. Então, o senhor chegou na Cheguei Inglaterra em 2002, 2002. e aí, nesse período, o senhor teve contato com albaneses da Inglaterra, para Ah, aprender sim, eu a trabalhava língua. lá evangelizando o próprio albanês, porque lá a quantidade é muito grande na Inglaterra. Ah, é. Deus E tudo qual era a preparando. região? É, Qual era a região que o pastor... é a região mesmo aí do. Como se chama mesmo a cidade? Como se chama mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Chingford. Chingford. É, Uhum, é uma região fora de Londres, com certo. 1 hora de trem. E aí, no caso, tinha uma quantidade grande de albaneses, o pastor aproveitou para É, aprender o idioma exatamente. e Mas eu começar a entender estudei um numa pouco da escola, cultura, né? eu fui estudar o inglês, depois que Aham, eu aprendi inglês, eu fui estudar numa escola de albanês, porque tem muitos albaneses casados com o inglês e eles aham. gostam da Albânia. Então, a faculdade, uma universidade aí abriu, né, um curso para aprender o albanês. Foi enquanto eu estudava aí Olha também. só, É, interessante, né? Então, foi Deus aí, abrindo as portas, né, para o é, pastor aprender o idioma É, com eu qualidade, aprendi o né? primeiro, antes de chegar na Albânia. Tudo é um tratamento, né, um treinamento. No coração a gente quer Aham. fazer algo antes do plano de Deus. Então, eu fui entender que se eu tivesse chegado aqui em 98, Na época da 97, guerra, né? Que era um ano era, instável, um era período a Guerra dos instável, né? Balcãs. Em É. 97 teve, eu estava trabalhando aí nessa época, teve a Revolução, uma guerra civil. Então, Aham. não era o tempo. Isso, muitas vezes a gente não entende o pastor te segurando um Né? pouco lá no Brasil, e hoje o pastor entende que É, era necessário passar por esse período, né? Até já sim, assim, caiu a cortina de ferro, então vamos para lá evangelizar. Só é, que teve todo um processo do país começar a se estabilizar, para sim, então hoje estar num tempo mais de paz, e sim. o pastor está lá então desde 2010, o senhor está aí. Exatamente. E o senhor Então, chegou na Albânia, é nesse, ou nesse o período senhor aí. chegou exatamente na Albânia? Larguei tudo aí, né, na Inglaterra, pastoreei numa igreja inglesa, caribenha, né, o pastor caribenho, é uma igreja metodista wesleyana, Em inglês, o idioma em inglês, o pastor. inglesa, no objetivo de eles me ajudarem a fazer a parceria comigo. Olá, olá. E aí aconteceu de não ter essa parceria. Não Aí o teve a pastor continuou parceria. em Bristol, o pastor ficou em Bristol. Em Bristol. Certo. A igreja E, continua lá, é um ministério muito forte, muito grande, né? Os metodistas wesleyanos. uhum. E aí, quando o pastor chegou na Albânia, teve esse primeiro contato aí o pastor comentou a respeito que, na época da Cortina de Ferro, tinha ido uma missionária brasileira para a É, Albânia. Um exatamente, ela foi a primeira brasileira chamada Najwa Diba, foi a primeira missionária do brasileiro a entrar na Albânia em 91. Então, através desse relacionamento, uhum. quando caiu, ela entrou na Albânia, ela desenvolveu, né, o projeto de plantação de igreja na Albânia. E Aí, nesse ela tinha raízes albanesas, a família era não, albanesa? libanesa. Ah, ela era libanesa. Convertida no Brasil, entregou a vida dela para Jesus, e nesse Uhum. interim também Deus chamou ela para ir para a Albânia. Olha Aí só ela que veio para a Albânia. E, então e, ela, e ela faleceu na Covid, né? Ela fez na uma época do grande obra para Covid. Deus lá. Uhum. Ela E, e deixou aí, marca. e aí, no caso, quando o pastor chegou em 2010, já tinha passado uma fase mais madura, né? A juventude passou e já estava numa fase mais Exatamente, é madura. verdade, pastor. E aí, em 2010, o pastor chegou solteiro aí ou já estava casado? Exatamente, cheguei solteiro. Aí Aham, quando eu cheguei na Albânia, né? Porque irmão sabe, né? O contexto, as raízes, né, cultural no nosso país, né? O relacionamento, a família, é muito forte esses laços, né? Então é certo. muito difícil a pessoa que não tem uma vocação, né? Uma confirmação plena diante de Deus, para deixar tudo não é fácil. Eu tive muitas resistências dentro da família,
no trabalho, dentro da igreja, mesmo que o Deus moveu todo, né, essas peças dentro da minha igreja, abrindo as visões, quebrando, né, os dogmas, né, Deus, ele ia trabalhando, né, mas eu tentei formar, né, um casamento, né, cedo, né, as pessoas me perguntam, porque eu casei depois dos 40, mas não havia possibilidade pela questão alemã, havia muitas dificuldades. Na própria igreja mesmo onde eu congreguei, eu tive que romper, né, o noivado, né, que eu estava prestes, antes, né, deixar tudo, trabalho, estudar, eu estava pronto, mas Deus não preparou nesse tempo aí alguém que tinha assim, um desejo como eu tinha. Então, foi no campo missionário na Albânia que eu conheci minha esposa. Minha esposa é daqui da região. Ela é albanesa, então? Não, ela é sérvia. Eu conheci ela lá. Na Albânia? Na Albânia. Não, eu fui para a Albânia solteiro, comecei a obrar solteiro. E quando no Brasil, na região que a gente mora, eu quase nunca ouvi falar de cigano. Então, eu comecei a trabalhar com cigano na Albânia. Tem muito cigano aqui nos balcões. Então, eu não sabia que costume, que cultura é diferente. Então, um pastor amigo meu, de Portugal, né, que estava na Inglaterra, conheci ele naquele tempo numa conferência. Aí ele me falou que o desejo dele era pregar o evangelho para o cigano. Ele trabalha com cigano no ministério dele em Portugal. Ele veio passear, visitar um amigo na Inglaterra. E nessa conferência, na igreja onde eu estava inglesa, eu conheci ele no aniversário da igreja. Aí ele me falou que o desejo dele era ganhar os ciganos na Romênia, mas ele levou ele para a Sérvia. Certo. Aí ele veio 10 anos antes de mim e começou o trabalho. E não quando você chegou, ele já estava aí. Quando eu cheguei, já estava aqui. Não foi para a Romênia. Ele veio, Deus mudou o plano, trouxe para a Sérvia. Aí na Albânia, lá na Inglaterra, eu tinha um relacionamento. Uma missionária, que foi uma brasileira, que foi missionária na África. Então, um dia, né, ela me conheceu muito lá na Inglaterra, e um dia ela veio me visitar aqui, na Albânia. Aí ela foi falar, né, uma missionária antiga também, idosa. Aí ela foi me falar sobre sobre esse amigo dela também que morava, né, que é a esposa dele, né, ele é um peruano, que a esposa dele é missionária. Né, que trabalharam muitos anos plantando igreja em Portugal com cigano. Então foi aí que ela veio visitar eles, né, ela veio em Albânia, eu expliquei a minha situação, ela me convidou para vir conhecer, vim conhecer a Sérvia. Foi aí que eles estavam trabalhando há anos com a igreja já formada, estabelecida com cigano, eles trabalham só com cigano. Foi quando eu vim e eu fiquei nessa casa 3 dias. Aí ele me falou sobre a cultura cigana, me explicou, né, tudo. Eu falei para ele que eu trabalhava com cigano na Albânia. Aí foi aí que a minha esposa, futura esposa, trabalhava com ele, sendo tradutora do espanhol para a língua sérvia. Aí um dia, né, ela entrou, né, estava o irmão da missionária, né, falando, né, perguntou: por que você não casou? Eu disse: pela questão do tempo de Deus na minha vida. Aí, quando essa jovem entra na sala, aí ele profetizou: eis aí a sua esposa. Que bênção, hein? Aí fizemos um contato com ela, né? Ela falou assim: olha, eu não sou de ficar namorando, não. Ou é casar ou não casar. Aí ela pegou meu telefone, meu e-mail, e ficamos conversando por e-mail, porque na ilha eu não tinha, ainda não tinha aquela conexão de internet. Aí peguei o e-mail dela e ficamos relacionando. E em 3 meses, aí passado 3 meses eu vim voltar a falar, namorando por e-mail, né? Aí vim, fiquei noivo, mas depois de 3 meses voltei, casei e levei ela para a Albânia. Então, em 6 meses, o pastor resolveu o negócio. Mas aí pode fazer uma entrevista com ela também. Ela é uma missionária desbravadora, tem muito testemunho, muita experiência para compartilhar. Com certeza a gente vai ter oportunidade de conversar. Agora, eu me interessei quando o pastor falou que um pastor de Portugal fez um trabalho com os ciganos. Os ciganos, eles
são diferentes países, mas o grupo de ciganos, eles são tipo, da mesma linhagem ou existem ciganos diferentes em diferentes países aí no Balcão? Exatamente. Tem 3 tipos de cigano. Nós trabalhamos lá na Albânia com cigano do Egito, que vieram para a Albânia 700 anos atrás. Aí depois nós temos o cigano romeno, né, da Romênia, onde que eles estão espalhados no mundo todo. E depois a terceira linha é o cigano da Índia, que estão espalhados em várias partes do mundo também. Certo. E aí os egípcios, eles saíram do Egito e se estabeleceram na Albânia. Na Albânia, como pedreiro, como ferreiro, como músico, eles são muito profissionais na música, em arte. Então eles ficaram. Certo. E aí, quando faz esse trabalho de evangelização com esses ciganos, é diferente o idioma cigano romanês do idioma do país, né? Que é até uma forma Isso mesmo, exatamente. Por exemplo, aí o pastor aprendeu a falar o idioma cigano? O romanês eu não falo fluente, né? Porque aqui, onde nós estamos na Sérvia, lá falam a língua albanesa, os ciganos, eles não falam o dialeto romanês. O dialeto romanês é só falado daqui de Kosovo para todos os lugares do Balcão, menos lá na Albânia, porque eles vieram do Egito. Mas aqui nós lidamos com nossa congregação tem a fala sérvia, né? A fala húngara e a fala romanês. Então nós convivemos com essas 3 linguagens, porque devido às guerras, né? Primeira, Segunda Guerra, então a gente está numa região aqui. Hoje, né, nossa frente de trabalho, nós temos uma igreja estabelecida aqui, então devido, né, é uma coxa de retalho de países, né, vários países. E o culto, ele é em que idioma, então? A gente tem tradução, né, sérvio para o romanês, ou quando falamos o romanês diretamente. Aí toda a congregação entende. Todos eles falam romanês, que é a língua materna dos ciganos aqui, é o romanês. Aí a segunda língua é o húngaro, né, porque aqui foi, né, pertence à Sérvia, mas antes da Primeira Guerra, eles perderam a Hungria até. Então aquele povo, depois da Primeira Guerra, ficaram aqui e viveram a sua cultura. Aí trabalhamos com esse povo húngaro também, né, o povo nacional húngaro, e o povo nacional sérvio. Com relação à igreja em si, o cigano, ele tem um credo ou algo que eles acreditam, ou é um povo mais politeísta, ou eles creem em Deus? Como é que foi essa evangelização? Porque se ele for um povo politeísta, para explicar que só tem um Deus é difícil, né? Se eles tiverem só... Como é que funciona isso, então? Essa evangelização? Vou explicar agora. Nicole, fica quieto. Ela tem quantos anos, sua neném? 3 anos ela. 3 aninhos? Aí é difícil ficar quieto. É difícil. Pastor, aí, né, por exemplo, lá na Albânia é relacionamento, né? Porque lá a cultura é forte, né, muçulmana, islâmica. Então, a gente trabalha com relacionamento, com trabalhos, com manualidade, com cursos, né, para as mulheres, nós damos curso de costureira, para os homens a gente ensina manualidade, artesanato. Então, aí, através do artesanato, da costura para as mulheres, a gente vai entrando com o evangelho. Porque ainda não tem liberdade de pregar o evangelho. Quando prega, tem restrição. Tem cidades que você não pode pregar. Então, na periferia, com aquela maioria do povo que imigrou do norte para a capital em busca de trabalho, então acontece isso. Né? A gente tem que trazer relacionamento, gastar tempo no café, no chá. Isso aí que eu achei interessante. Cultural mesmo. Todo o orobanês, tudo que eles vão resolver, eles se resolvem na cafeteria. Assunto da família, casamento, trabalho,
Eles não recebem ninguém em sua casa. Só quando eles te conhecem, tem confiança que eles te levam na casa dele. Tudo se fala, se conversa na cafeteria. Então, tem pontos muito interessantes da cultura albanesa. Então, a base, a raiz é muçulmana. Eles morrem declarando muçulmano. Então, a gente entra com relacionamento, com a manualidade, né, com futebol, esportes, gosta, a gente entra também com esporte. Aí a gente vai trabalhando eles. A gente entra com o evangelho. E aqui nessa parte onde nós estamos, a raiz católica. Católica, mas a religião do Estado é ortodoxa. Então, você vê que tem uma... E os evangélicos aqui é 0, onde nós estamos aqui, na Sérvia, é 0,1% de evangélico. Então, a minoria. Se quantas igrejas? Aqui, Bósnia, 100% muçulmano, não tem igrejas como a gente vê aí, né? A gente conta as igrejas, poucos evangélicos. Montenegro são 100 evangélicos, umas 4 igrejas, conheço também, nós temos trabalho lá, frente de trabalho. Kosovo é 100% muçulmano. Na capital você pode conseguir, com a permissão do governo, alugar um tempo. Mas já na periferia, nos bairros distantes, há perseguição. Você tem que fazer reunião dentro da sua residência sem dar pista para o vizinho que você está reunindo. Então, aqui onde nós estamos, o evangelho ele é tido como uma seita. Então, quando eles sabem que você é evangélico, eles te abandonam. Então, a gente tem que começar uma estrutura de amizade, para depois a gente ganhar eles através do relacionamento para falar de Jesus aqui. Certo. Então, cada lugar tem a sua estratégia de acordo com o lugar que vive o povo. Certo. O pastor falou que você citou alguns países, né? Na Sérvia, a Albânia. Macedônia, nós estamos também frente de trabalho lá, sem evangélico, 2 milhões. Foi lá, passa a Macedônia, ajuda-nos. Foi o berço do evangelho. E hoje não praticamente nada. Materialista, ateísta, ortodoxista, está dividido entre o ortodoxo e o islamismo. Então, a igreja lá você conta nos dedos, 4 igrejas, 100 evangélicos. E como funciona, pastor, essa questão, assim, porque vocês eu creio que vocês trabalhem de uma forma bem organizada, até mesmo porque o pastor vai em diferentes locais, há uma rede de apoio, vamos supor, um exemplo, aqui eu moro em Swindon, né, que está 1 hora e pouco de Londres, e aqui a gente tem várias denominações, aí tem irmãos que são da Assembleia, irmãos da Batista, de diferentes denominações, e aí, como é que funciona? É um grupo que assimila, igual, por exemplo, qual é, o pastor veio da igreja Assembleia, aí depois foi para Metodista, lá nos Estados Unidos, em Bristol, né? E hoje o pastor pertence a alguma igreja, alguma denominação, ou é uma associação? Como é que funciona isso? E como é que vocês como é que interagem entre vocês nesses diferentes países? Bom, né, lógico que existe o líder local, né, nacional, né, tem aqueles poucos pastores que se reúnem para orar, para trocar experiência, para falar das suas necessidades, nos seus desafios, né, nos seus pedidos em cada local. Hoje é difícil, né, quando você quer... eu sou membro, né, filiado a uma igreja, né, no Brasil, mas a questão que a igreja brasileira não pode acompanhar o obreiro no campo missionário, porque ele não quer ter responsabilidade, não quer ter envolvimento, porque eles têm despreparação sobre a questão política, né? Por exemplo, se fica doente, se acidenta, então eles ficam preocupados em ter a gente como membro da igreja deles, porque eles acham que vão marcar com despesa. Então, nós temos amigos, né, pastores, né, amigos, intercessores,
mas uma igreja integral, né, para nos apoiar, para nos acompanhar, para nos liderar, até esses anos todos, desde aquele início que eu te falei, né, ali que a gente foi membro, né, ali em Alto Laje, crescemos ali naquela igreja, de lá para cá, quando se cortou, né, essa membresia, eu não consegui mais filiar uma igreja que a igreja pudesse vir aqui visitar o obreiro, conhecer a obra, ver a obra. Isso não aconteceu. Então, a gente por aqui mesmo, a gente tem a base, né, bíblica, né, a gente é filiado a uma igreja, mas na questão nominal, uma questão de acompanhamento da placa denominacional, a gente não tem. Não tem. Então, Não tem. vamos dizer assim, igual a igreja primitiva. Exatamente. Reunida, pregar evangelho, sem placa. É isso aí, Barão. A gente reúne nas casas, quando a ajuda financeira, né, os recursos a gente tem, né, a gente paga aluguel também. Isso tudo é suprimento, milagre de Deus, né? Mas é oferta de viúva. Você vai igual a galinha com um grãozinho de areia. Eu não posso dizer, tem uma igreja integral, né, nos ajudando. Não, é uma galinha com seu milhinho, vai no papo, vai juntando. Aí com as entradas a gente vai fazendo as despesas das igrejas. Certo. E aí, no caso, Paulo fazia tenda, né? E aí o pastor trabalha, como é que funciona? Como aqui são os países, né, pobres, né, você aqui falta trabalho, porque a maioria da juventude está nos países do primeiro mundo, ganha dinheiro, e a economia gira em torno dele, que eles mandam dinheiro para cá e faz o giro das entradas econômicas. Então, eu não consigo trabalhar porque não vão me dar um trabalho pela questão que eu estou tirando emprego de quem está ali. Então, local, eu faço aquelas tendinhas, por exemplo. Antes da Covid, eu mexia com café. Eu trazia o café do Brasil, eu torrava, né, pela experiência de cozinha, né, eu torrava, empacotava, artesanal, e vendia nos comércios, vendia nas feiras. Então, isso ia como entradas. Hoje, aqui, eu estou, né, trabalhando, né, aqui é muito agricultura, né, então, galinha, ovo. Então, isso aí para ajudar nas entradas. Certo. Mas eu ser empregado numa empresa não posso, né? Porque a questão é a questão do desemprego e da logística também, porque o trabalho aqui seria integral, né? Se for integral, eu não posso acompanhar essa congregação. Então, eu faço mais os bicos aqui. Viver praticamente de bico, né? Eu vivo dos bicos. E aí, no caso, tem uma necessidade numa igreja, o pastor tem a disponibilidade de pegar o trem ou o carro e assistir. Exatamente. A gente vive integralmente para a obra, todos os dias. Milagre, né? Vive integralmente da obra e do milagre. Todos os dias nós temos trabalho. Todos os dias a gente está na igreja. Assim, e mesmo assim eu trabalho fazendo os bicos. Entendeu? Eu vi umas fotos do pastor ao ar livre, como se fosse num parque, e ali tinha uma ministração. Sim. Então, hoje, aí a realidade dos Balcãs, desses países, são cultos, não vou falar ao ar livre, mas é esse tipo de relacionamento que o pastor falou, né? Levam pessoas, aí joga, brinca, é como se fosse um piquenique, e ali conversa sobre o evangelho, e joga bola e conversa sobre o evangelho. É assim que o pastor faz? Sim, desse jeito. Vou para a rua, né, para os mercados, sempre assim, relacionamento. Aí, por exemplo, fazemos um curso de carpintaria, fazemos um curso de eletricidade, isso aí vai, cozinheiro, aí você vai criando metodologia de relacionamento, dando expectativa e esperança na comunidade, com os jovens, os adolescentes não têm expectativa, estão se envolvendo com a droga, as famílias, né, desempregadas se envolvendo no alcoolismo. Então a gente entra com projetos, né, de
de alternativo para amenizar a situação. Então, isso o Evangelho tem entrado nas casas e tem trazido esperança nas pessoas. Olha só que benção. E, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Nicole, vem cá, Nicole. Toma, chocolate. Ela vem no chocolate, né? Vem com chocolate. Toma chocolate, Nicole. E ela fala português? Ela fala espanhol? O que ela fala? Não, ela fala o português, a língua aqui da Sérvia, né? Ela tem 3 anos. Certo, certo. E a filha mais velha do pastor fala... Ela fala o idioma daqui, né? O português, fala o idioma da Albânia e está aprendendo na escola, né? O inglês e a língua local que é húngaro. E a esposa do pastor fala espanhol? Ela fala vários idiomas, ela. Ele fala o português fluentemente, Olha que benção. Então, pode marcar com ela que nós queremos conversar também. Vamos marcar bem. Como eu estava falando, pastor, sendo a Albânia, né, essas regiões, a região do Balcãs aí, uma região que não é tão rica, às vezes, para o homem é uma situação. Agora, para a mulher, às vezes é outra, né? Porque até mesmo devido ao islamismo ser ortodoxo, ser um país muito ortodoxo, até mesmo a mulher ela tem é diferente a forma dela poder se expressar ou até mesmo ser usada como missionária. Seria muito interessante se nós pudéssemos também marcar um dia para conversar com ela. Vai ser uma grande bênção. Vai ser sim. Vamos. E com relação a, como o pastor falou, são muitos desafios, né? O pastor não tem um trabalho fixo, vive inteiramente da obra e à disposição das igrejas e para atender, às vezes, as pessoas nas suas mais diversas necessidades. Esses são os desafios que o pastor vive. Agora, existem, além dessas dificuldades, o que o pastor poderia nos falar, citando um caso ou outro, de um momento em que o pastor falou assim, olha, isso Deus proveu, ou foi uma alegria que Deus nos deu, foi ver uma pessoa sendo resgatada, é um testemunho de um jovem. O pastor teria uma ou duas ou dois testemunhos para falar a esse respeito? Olha, aqui, né, a gente vê as mãos do Senhor, né? Estamos numa cidade onde havia uma plataforma do inferno de suicídio, uma comunidade cigana. Toda semana uma pessoa se suicidava. Então, quando a igreja chegou nessa comunidade, aquele espírito, né, de morte, de suicídio, foi dissipado. Glória a Deus. Então, aqui para nós foi uma grande vitória. Hoje as portas, né, se abriu ali e havia um casal, né, um casal cigano, jovens, casado, que muitos anos, que esses casos muito jovenzinhos, que por vários anos eles tentaram o filho, né? Então a senhora não podia ter filho, era estéril. E nisso, né, ele toda vez, né, que a gente ia, a gente ministrava, Deus vai entrar com intervenção, Deus vai abrir a ventre da sua esposa. E ele tinha alegria, né? Ele cria na palavra. Então, ele abriu a casa dele, a família toda, né, nos pés do Senhor. Então, no tempo certo, né, Deus abriu, né, a madre dessa senhora, né, esposa dele, e ela abraçou, né, uma filha. Então, eles têm uma alegria muito grande quando nos vê. A gente vê a graça de Deus, né, a gratidão deles por Deus ter feito esse milagre, né, na família, né, porque aqui na cultura eles têm 10 filhos, né, e ela era impedida de ter filho. Então, isso para nós foi um grande milagre. E um outro milagre foi... Espera um pouquinho, papai. Espera um pouquinho, espera para te dar. Um outro milagre foi uma senhora, né? Ela tentou por várias maneiras se suicidar com remédios. Ela tentava tomar remédios e toda vez, né? Eles vêm muito dopados, né? Os médicos passam remédio de depressão
eles tomam muito, né? Eles se sentem amaldiçoados. Então, essa senhora, a gente sempre ministrando, né? Orando, visitando a casa, porque a gente tem que ir na casa também, porque a ministração não é só no culto, tem que ir na casa, ministrando. Então, né, naquele dia, aquela senhora, ela tentou ceifar a vida dela. E nós chegamos ali, na casa dela, socorremos ela, ajudamos ela, orientamos ela. Jesus libertou ela daquele demônio de morte, né, de remédio para se matar. E ela hoje, né, dá testemunho, né, que Jesus libertou ela da morte, né, do suicídio, e que ela sente feliz, alegre por seguir a Jesus. Então, isso é um outro também. Aí uma senhora, né, chegou lá, porque ela entregou a vida para Jesus, passou a vir para a igreja, e nesse interim, Deus deu um grande livramento de um acidente, né, dirigindo o filho dela. Ela veio lá contar a experiência, né, que Deus livrou o filho dela, deu testemunho, e essa mulher vive em gratidão a Deus pelo livramento que Deus deu para o filho. Uma outra senhora, né, porque aqui hoje, né, tem pai que vende, né, as filhas, né, que tem muitos esses casos, né, tráfico de meninas, tráfico de órgãos, né, que é o celeiro disso, né. Então, né, essa senhora, ela chegou um dia, né, nós estávamos ministrando a igreja, né, ela se lançou lá na frente, falando que não aguentava mais a vida de maldição que ela vivia. Ela estava, porque os homens mandam a esposa, né, se prostituir para botar dinheiro, aqui é cultural. Aí nisso, ela se lançou: eu quero deixar essa vida de maldição, eu não quero mais viver da maldição, eu quero ser livre, eu quero viver uma vida abençoada. Então, Deus, né, transformou, Deus tocou na vida dela. Então, são muitos testemunhos, né, as pessoas, por exemplo, eles são rejeitados, discriminados, vivem à margem da sociedade, é odiado, ninguém gosta deles, são sofridos, são perseguidos, não pode ir embora. Então, a igreja chega, traz a esperança das crianças, das adolescentes voltar para a escola, a voltar a estudar, pessoas que estavam alcoolizadas, que tomam muito álcool, né, tomam muita droga, a igreja, né, eles começaram a vir na igreja, fazer um trabalho de futebol, eles deixaram essa vida, né, de promiscuidade, deixaram a vida da droga, a vida do álcool. Então, vale a pena a gente amar esse povo, o amor de Deus nas nossas vidas, para amar esse povo. A gente, por nós mesmos, a gente fala, por nós mesmos, nós não estaremos aqui, estamos aqui porque Deus colocou esse amor em nossa vida, pela vida de vocês. E assim acontece na comunidade, não só cigana, na comunidade húngara que nós trabalhamos, né? Na comunidade sérvia que nós trabalhamos, na comunidade albanesa, né? A gente faz culto relâmpago lá na praça, né? Porque é proibido, 1 minuto, né? Como é que funciona esse culto relâmpago? Conta pra gente como é que funciona. Quando chega lá, eu chego no meio da praça, faço uma chamada, a igreja está perto, né, na comunidade, no bairro. Eu vou lá, chamo uma chamada, hoje vai ter uma pregação, hoje vai ter uma bênção de Deus, um milagre. Venha ouvir a palavra de Deus. Então, antes que a polícia chegue com o grupo de muçulmanos, porque cada bairro tem o seu chefe, né, o líder, né, o chefe local que comanda tudo. Todos os assuntos são resolvidos pelo líder local. Aí faço aquela chamada, eu volto para a igreja. Aí um dia eu fazendo essa chamada, veio um menino de 11 anos, né, ele vivia um dilema muito, muito difícil na casa, muita perturbação, muita opressão, né, esse homem muçulmano, né, o líder, o pai, né, odeia, né, para eles, né, Jesus não existe, somente o Alá. Então, aquele menino veio. E naquele dia, nós estávamos numa tarde, de tarde, no sábado, né? Foi uma campanha na sexta e no sábado. Então, ele veio na sexta. Então, nesse culto da sexta-feira à tarde, o pai não estava em casa, o pai foi na mesquita orar, na sexta-feira. Aí o menino aproveitou no grupo das outras crianças,
veio no culto daquele relâmpago, daquele convite que eu fiz relâmpago à igreja, vieram todo o grupo. E quando havia uma atividade, né, tinha teatral, havia uma atividade, né, de aquelas fantoches, né, então tudo falando de Jesus. Aí quando nós entramos para ministrar, falando do amor de Jesus derramado para o povo albanês, Jesus ama, né, aquela geração de criança, adolescente, é o futuro daquela nação. Então, com toda aquela atividade que teve, aquele evento, aquele menino foi tocado por Jesus. Então, fizemos um apelo, aquele menino entregou a vida dele, aquele menino foi liberto daquela opressão, daquela agonia, tristeza. Ele tinha uma tristeza muito grande, né? Quando ele entrou ali, perturbação, e Deus libertou aquele menino saltava de alegria na igreja, e quando terminou o culto, ele saltando de alegria, falei, quando vai ter culto amanhã, no sábado, aí ele chegou em casa, contagiou a família, né, a mãe, as irmãs, aí no dia seguinte, veio a mãe, veio os irmãos, né, o pai não estava trabalhando, aí eles vieram, né, sem o pai saber, né, todo mundo foi tocado, né, foram alcançados pela graça de Deus. Aí no dia seguinte, né, o pai ficou sabendo, né, a alegria, a casa mudou, trouxe luz dentro das trevas que tinha dentro da casa, né, a família toda contagiada. Aí o pai ficou revoltado. Aí todo dia de manhã, né, eu rodeava todo o bairro, ministrando, orando, declarando, né, aquela cidade para Jesus, a libertação da maldição, do ateísmo, do islamismo, né? Esse é o tipo de pessoa que nós trabalhamos lá. Aí esse pai, 7 da manhã, ele me viu lá andando. E ele tinha ficado sabendo no dia anterior que o menino, que a família esteve na igreja. Então, aquele moço parou eu, né, num lugar, só tinha eu e ele, né, naquela rua. Aí ele me parou assim, olha, o Senhor desrespeitou a minha autoridade como pai, você pregou sobre esse Jesus para a minha família. E eu vou te matar. E quando eles falam que eu vou te matar, eles trabalham sim, sim, não, não, eles vão te matar. E esse senhor, né, eu dialogando com ele, tentando convencer a ele, né, usando, tentando estratégia para desvirtuar a mente dele de ódio, ele ficou nervoso, ficou enraivado, eu vou te matar, ele ficou endemoniado ali, naquele momento. Aí, quando eu vi que eu não conseguia convencer ele que o meu objetivo era educacional, era para trazer expectativa no esporte, trazer atividade, né, cultural na comunidade, e não adiantou. Aí eu vou te matar, você tem que sumir daqui. Aí quando eu virei para, não tem mais, o que eu faço? Eu tenho que sair correndo daqui. Quando eu virei, ele me deu um soco na minha nuca. E aí quando eu virei para frente dele, ele estava endemoniado, foi um campeão de luta grega-romana nos Balcãs. Ele deu um salto para o alto. Como um missionário, ele é uma corda fraca num país, né, é imigrante, né, não tem outro poder, porque não é nativo. Então, os nativos têm poder. Então, quando ele deu um salto para o alto, se esse moço cair aqui, todo mundo vai saber que eu provoquei a confusão e vai preso. Então, o que eu fiz? Eu segurei o moço no alto, para ele não cair e quebrar todo que estava endemoniado. Ele conseguiu me levantar 1,5 m. Eu tenho 85 quilos, 1,5 m acima do chão, do piso. Meu Deus. Aí, nesse momento que ele me levantou para cima, ele caiu junto comigo, pegando a minha cabeça, sentando na pedra. E quando eu caí com ele, eu rompi as costelas, entrou água no pulmão, dei 10 pontos aqui na cabeça do lado esquerdo, aqui no lado esquerdo. Esse lado direito aqui, hoje, né, as ligaduras, mesmo se romperam tudo. Eu fiquei 3 dias internado no hospital. Uau. E o médico falou assim que eu nunca mais ia mover o meu braço. Que mesmo que eu fizesse uma operação, né, botasse um pino de 6 mil, eu não ia ter mais a força nem o movimento do meu braço. Aí foi quando eu falei, Senhor, eu não posso perder meu braço, eu preciso do meu braço, porque realmente eu vou nas montanhas, onde o evangelho não foi pregado, levar doações, visitar as pessoas, acompanhar as pessoas, orar, evangelizar mesmo. Nas montanhas não tem perseguição, né? Porque nas montanhas onde o evangelho não chegou, eu ia. Eu preciso do meu braço, Senhor.
e fiquei clamando a Deus lá naqueles 3 dias. Aí no terceiro dia, né, desenganado lá, o médico falou que eu ia perder meu braço, não levantava nada. Hoje, para a glória de Deus, eu levanto meu braço, pego 50 quilos, continuo trabalhando. Mas dentro da minha clavícula, os nervos e as ligaduras estão rompidas. Entendeu? Eu sempre mostro, até fiz um livro. Depois você vai até colocar aí essa pessoa que adquirir, né, o livro do nosso trabalho aqui nos balcões, toda a nossa trajetória, né? No Amazon, ele pode adquirir lá o livro, tá? A gente conta toda a nossa história, desde que eu te contei aí no meu testemunho, desde o Brasil, né? Então, Deus curou meu braço. E a família segue o Senhor, né? O rapaz não quis, né? Ele foi levado, né? Porque lá a vizinha, né, que ia na igreja, ela viu de longe, né? Eu, na confusão, chamou a ambulância, veio a polícia, levou para o hospital, né? Então, o hospital queria, né, receber o custo, né, da despesa. Aí eles queriam levar ele para a justiça, né, para protestar, né, para direito, pagar o hospital, ele, né? E ele ia pegar, né, uns 5 anos de prisão, né? Aí eu perdoei, né, o juiz, né? Falou assim, ó, você vai porque o governo tem que levar, né, a despesa que ele gastou no hospital lá. Nós vamos prender ele vai ser, né, uma causa, né? Não, é porque lá eles têm vingança de sangue ainda aqui na Europa. Aqui nos Balcãs é um país que onde tem vingança de sangue. Então eu falei assim, não, eu vou perdoar ele, eu não quero seguir isso no juiz, né? Isso foi diante do juiz. Deixa ele livre, não prende ele, não faz nada. Mas o moço, ele ficou louco da cabeça, entendeu? A última vez que eu vi ele no ano passado, quando me viu de longe, assim, uns 20 metros, me reconheceu, ele saiu correndo e entrou no mato. Mas a família continua seguindo o Senhor. Ele não quis envolver com o Senhor Jesus. Então, esse é um testemunho, tem outros também, entendeu? E aí, pastor, a gente está já caminhando para o final e eu só queria terminar algumas coisas e com relação a uma palavra que o pastor pudesse dar para alguém que às vezes ainda não conhece o Senhor Jesus ou alguém que está desanimado. O pastor hoje prega o evangelho sem placa denominacional, né? Então, assim, é o evangelho genuíno. Sim. Às vezes a gente fala assim, é teologia tal, é escatologia dessa forma, mas a palavra do que o pastor leva olha, Jesus pode mudar a sua sorte e você um dia vai morar no céu. Pronto, não tem outro argumento, né? Então, o pastor poderia dar uma palavra para uma pessoa que, às vezes, ou está afastado, ou às vezes está desigrejado, muitas vezes ainda não conhece o Senhor Jesus. O pastor poderia tirar aí uns 2, 3 minutinhos e dar uma palavra específica para essas pessoas? Eu quero, nessa finalização, eu quero conclamar esse ouvinte, esse amado irmão que está estacionado, parado à beira do caminho, que esse Jesus no qual nós ouvimos, no qual a gente já tivemos uma experiência profunda com ele ainda continua sendo o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele te ama, ele tem um plano na sua vida, ele tem um sonho na sua vida, é o Deus que te chamou, é o Deus que te salvou. Ele não muda, nós mudamos, mas o Deus que prometeu, que tem uma promessa na sua vida, ele vai realizar esse sonho, esse projeto na sua vida. Eu sou a evidência, eu sou o testemunho vivo, com todas as dificuldades, com todo estacionamento. Eu tive fase de estacionamento, desmotivação, desencorajamento, eu tive abandono, mas eu deixei de olhar para os obstáculos, para os problemas, para as críticas, para as dificuldades, e olhei para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém. Porque é Ele que tem um sonho na sua vida.
É Ele que nos chamou, Ele que nos comprou pelo alto e precioso sacrifício na cruz do Calvário. Então, não pare no seu sonho, não pare no seu projeto. Continua. Cair, Deus sabe, é do homem, o desânimo é do homem, mas Deus, Ele quer reacender a chama no seu coração, reavivar o seu sonho, o seu projeto no ministério, na sua vida profissional. Deus quer te levantar, talvez, para ser um empresário, para ser um investidor, né, na obra do Senhor. Missões, eu sempre digo, começa no nosso trabalho, começa na nossa família, começa na nossa rua, no nosso bairro. Então, muitas das vezes nós estamos querendo ir além mar, mas primeiro a gente tem que fazer missão na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso projeto. Quando nós deixamos esta parte, né, do sonho encarregado nas mãos de Deus, você vai ver o milagre na sua vida, você vai ver a porta se concretizando na sua vida. Então, por vários sabores eu passei e eu perseverei. Então, o sucesso da vitória é a perseverança. Então, persevera no seu sonho, no seu projeto, persevera no seu chamado, persevera na sua evangelização, persevera, porque Deus é contigo nessa tua jornada, nesse teu projeto. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus, amém, pastor. A gente fica muito feliz em estar conversando com o pastor, e a gente sabe que esse trabalho ele é carente de oração. Então, a gente quer conclamar, né, chamar aqueles que puderem, se lembre do pastor Roberto Soares, da sua casa. Como é que é o nome da esposa do pastor? Boiana. Boiânia. Boiana. Então, lembre-se desse casal, um casal separado para levar a palavra de Deus. Nas suas orações, peça ao Senhor que ele possa ser fortalecido, porque eles vivem em situações de vulnerabilidade, eles têm que atender outras pessoas, às vezes viajar. Nós tivemos, o pastor, ele usa transporte público quando precisa, faz viagens longas, peça a Deus para livrar o pastor nessas viagens que ele faz. É verdade. A família, preservar até mesmo da morte, igual ele contou o caso aqui, que ele foi agredido, né, uma tentativa de agressão. Por causa do evangelho, né, perseguição. Por causa do evangelho. Agora, ore, peça ao Senhor para abençoar. Mas, se puder também, se você tiver como abençoar essa causa, você é muito bem-vindo. Com relação a abençoar financeiramente esse projeto do pastor, quais seriam as formas das pessoas entrarem em contato? Como é que funciona isso, pastor? No Brasil, irmão, fala? Enviar para aí, né? Ou até mesmo no Brasil. O envio do West Union, né? Ou PayPal, né? A gente tem, eu posso depois passar para o pastor, nossa conta no PayPal ou a nossa conta no Brasil. Certo. E também aí, temos caso, aí também em Londres também uma conta. Vocês têm uma conta em Londres? Ativa, né? Certo. Então, tá. Aí depois o pastor passa para a gente as formas de poder eu vou passar para o pastor. Uhum. E o livro, o pastor falou com relação ao livro da Amazon. Eu vou passar o link para você aí. Ele foi recente, foi o ano passado que nós terminamos ele, né? A gente conta toda a nossa trajetória, desde do Alto Laje, Vitória e Espírito Santo, até hoje aqui, onde nós estamos, nos países dos Paulos. Então, os irmãos são bem-vindos, né? Se quiser organizar uma caravana para que os irmãos venham aqui conhecer, tem um prato de uma semana, temos hospedagem, onde come 4, come 10, entendeu? Então, o coração aqui é missionário. Então, a gente quer que os irmãos venham, né, conhecer a obra, né? É muito bom a gente falar, ouvir, mas conhecer de perto também será uma experiência poderosa para cada ouvinte, né, desse programa. Uhum. Amém, pastor. Então, assim, a gente queria agradecer o tempo. A gente sabe que entrevistar com uma menina de 3 anos correndo é difícil. A gente já sabe que é difícil. Mas, com certeza, o senhor tem abençoado essa
pequenina aí, tem guardado, Missionária, ela é preservado. missionária, já prega o evangelho no meio da briga dele. Vai ser a próxima, né? É, Então, a gente quer agradecer a participação do pastor, se colocar à disposição, a gente vai tentar divulgar aqui o trabalho que o pastor faz, e se você tiver o desejo de ajudar de qualquer forma, principalmente em oração. Ore, porque fundamental. são carentes de um fortalecimento da parte de Deus. Então, pastor, as suas últimas palavras, para que nós possamos estar nos despedindo. Eu quero agradecer a Deus, né? Isso é mais um sonho, né? Que Deus está realizando na minha vida, né? Eu sonhei, né, um tempo, né, de participar, mas assim, de uma live, né? E eu não tenho muita experiência na rede social. Então, tem pessoa que tem um talento, né? Fica tranquilo, né? Então, minha esposa é melhor do que eu. Então, Deus hoje está trazendo a realidade desse sonho, né? De participar dessa entrevista ao vivo. E eu agradeço a Deus, né? Por me abençoar, eu poder compartilhar através dessa audiência da rede social, alcançar pessoas, né? Então, eu estou sendo muito abençoado hoje através desse programa, dessa live, através da audiência, através da sua vida. Então, louvo a Deus, né, pelo esse programa, e eu tenho uma responsabilidade agora de estar intercedendo daqui para que esse canal, né, possa alcançar outras nações, o mundo todo, né, através das entrevistas. Eu agradeço, Amém. né, Jesus. A gente agradece. Europa na Graça, o nosso trabalho é edificar vidas e proclamar, como tem visto com o pastor Roberto, o reino de Deus. Não se preocupe com bandeira, com denominação. Amém. A palavra de salvação, ela não precisa de denominação, mas Amém. vidas serão alcançadas, isso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Se você gostou dos conteúdos, dos vídeos, se você gostou dos cortes que nós temos postado, não esqueça de curtir, compartilhar, enviar para pessoas que precisam ser edificadas, pessoas que precisam ouvir esta palavra. Que Deus abençoe a você, pastor, que o Senhor abençoe a sua casa e prospere, e que o nome do Senhor Amém. seja glorificado na vida de vocês. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor.